Olá, turma! Não se preocupe que não teremos nenhuma anemia nova hoje, só iremos fazer uma revisão das anemias. Bom, como vamos visualizar as anemias quando a gente faz um hemograma? Primeira coisa, vocês fazem o quê? Contagem de hemácias. Se for aqui na FAMESP, vocês fazem na câmara de Neubauer, não sei se vocês acabaram ou fizeram alguma vez isso. Ou nesses laboratórios por aí vão ter o quê? Aquelas máquinas que já fazem pra gente a contagem de hemácias, de leucócitos e tudo mais. Bom, mas a gente vai avaliar número de hemácias contadas, hemoglobina e HT. Se por acaso todos desses índices derem diminuído, a gente sabe que a pessoa tem uma anemia. Se tiverem esses índices aumentados, aí a gente sabe que tem aquela doença que a gente já falou quando a gente teve aula presencial, a policitemia. Lembra que o senhor Avelino era o senhor rico? Na verdade era o Marcelo, mas o Marcelo fugiu, né? Então ficou o Avelino. Que viajou para os Andes, e lá nos Andes a altitude era muito alta, ele teve o quê? Uma hipóxia, precisou produzir mais hemácias, porque o ar era rarefeito, então ele tem uma policitemia, porque ele era um cara rico, que viajou para um lugar de altas altitudes, mas quando voltou para São Paulo, ele está com um aumento de hemácias, mas também tem doenças que causam aumento dessas hemácias. Então, tanto para um ou para outro caso, você consegue ver se ele tem uma anemia ou uma policitemia. Mas aí você não sabe, por exemplo, deu anemia. Que bom, vocês viram que a gente teve um monte de anemia, fora as outras que eu nem apresentei para vocês, né? Mas, agora que eu sei que o paciente tem anemia, eu preciso descobrir qual anemia ele tem. Para isso, eu vou investigar os índices hematimétricos, tá? Eu não sei se vocês estiveram com a Roberta, mas eu vou dar uma revisãozinha aqui de índices hematimétricos. E se alguém precisar, pode falar comigo no e-mail ou pedir para a Ana Lúcia passar no zap para a gente ter uma aulinha especial de índices hematimétricos. Mas enfim, VCM, né? Volume corpuscular médio, ou se for VGM, volume globular médio. Então, esse índice hematimétrico, ele indica o quê? Ele é um índice que dá o volume médio de cada hemácia, ou seja, o tamanho da hemácia. Por isso que eu posso classificar, segundo o que ele deu, as minhas hemácias em pequenas, grandes ou normais, né? Então, para quem não lembra do VCM, o VCM, ele para descobrir qualquer tipo de índice hematimétrico, enfim, eu preciso saber a quantidade de hemácias que esse paciente tem, a hemoglobina desse paciente e o HT. Sabendo esses três tipos, esses três componentes aqui, eu consigo fazer todos os índices hematimétricos, que na verdade os índices hematimétricos são fórmulas. Então vamos ver o VCM, né? O VCM, para quem não sabe, é HT vezes 10 dividido por número de hemácia. O valor normal do VCM é de 80 a 100 femtolitros. Aí a gente tem um outro índice hematimétrico, que é o HCM, H é de hemoglobina, né? Então, o HCM, ele indica a média de hemoglobina por eritrócito. Então, se você tem muita hemoglobina, se você tem pouca hemoglobina, se tiver pouca, você vai ter pouca cor também. Enfim, se você tiver muito, você vai ter muita cor. O HCM, ou também conhecido como HGM, você vai ter o quê? Hemoglobina vezes 10 dividido por número de hemácia. Vocês viram que a fórmula é parecida com o VCM, só que em vez de HT, a gente coloca HB, porque a gente está vendo hemoglobina. Então, o valor de referência para o HCM é de 27 a 34 picogramas. E aí a gente vai ter o último índice hematimétrico, ou eritrocitário, né? CHCM. O CHCM, ele vai avaliar a hemoglobina encontrada em 100 ml de hemácia. Então, esse índice, ele permite a gente fazer uma avaliação do grau da saturação da hemoglobina no eritrócito. A fórmula do CHCM é HB vezes 100
dividido por hematócrito. E o valor de referência para CHCM é de 32 a 36 gramas por decilitro. E aí vocês sabem que cada laboratório pode ter uma variaçãozinha pequenininha, pode colocar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas a média é essa, tá? Bom, vamos ver como é que funciona isso. Então, nós precisamos fazer um diagnóstico diferenciado das nossas anemias, porque vocês viram lá que o número de hemácias estava baixo, o HB estava baixo, o HT estava baixo. E agora eu aprendi um monte de anemias e eu preciso descobrir que tipo de anemia meu paciente tem. Então, vai para o esfregaço sanguíneo e olhe as suas hemácias. Vê se elas estão pequenas, se elas estão grandes, se elas estão normais. E às vezes até as formas, por exemplo, falciforme, esferocitose, célula em alvo, já vai te indicar alguma coisa. Então, olhe a morfologia no esfregaço. E aí, vocês façam os índices hematimétricos. Eu só coloquei aqui o do volume, tá? Mas vocês podem utilizar todos os outros. Então, por exemplo, por volume corpuscular médio. Então, eu não falei que era de 80 a 100? Deu abaixo de 80, a pessoa tem microcitose. Deu abaixo de, aqui eu coloquei 96, mas eu falei 100, mas tanto faz. Deu acima de 100 ou acima de 96, dependendo do laboratório, você vai ter macrocitose. Por isso que é muito bom vocês verificarem qual é o valor de referência dos índices hematimétricos em cada laboratório, para saber se você tem uma diminuição ou um aumento, né, do volume, segundo os índices hematimétricos de cada laboratório. Deu dentro do padrão normal, de 80 a 100, então as hemácias não têm alteração de tamanho, tá normal. Mas se deu pequenininho, eu vou ver o quê? Eu vou ver aqui, ó. Pequenininho só posso ter esses 3 tipos de anemia: deficiência por ferro, talassemia ou anemia crônica. E agora? Eu já descobri que o meu paciente tem anemia, eu já descobri que pode ser uma dessas 3, mas eu preciso ter um diagnóstico certo. Qual é a anemia que ele tem? Para isso, existem alguns outros exames complementares que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas, por exemplo, dosagem de ferro, fazer uma eletroforese, né, de hemoglobina, enfim, vocês podem fazer vários exames à parte, como a gente já falou em cada uma dessas anemias, para descobrir qual delas é a anemia que corresponde a essa diminuição do volume da hemácia. Se a hemácia tiver com volume aumentado, eu sei que pode ser por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. E agora? A gente sabe que a gente tem 2 tipos de anemias que é causada pela essa deficiência. Ou as anemias megaloblásticas ou as anemias perniciosas, como a gente já viu na aula passada. Mas a gente vai voltar aqui. E agora eu preciso descobrir se ela tem uma megaloblástica ou se ela tem uma perniciosa, porque as duas são causadas por deficiências tanto do ácido fólico como vitamina B12. Para isso existem exames complementares. Bom, agora deu normal, as hemácias estão normal de tamanho, mas estão diminuídas na contagem. O que pode ser? Então, pode ser que a pessoa beba muito álcool. A gente vai ver que está com um aumento de reticulócitos, apesar da hemácia estar normal. Pode ser uma doença hepática, né? Ou pode ser uma hemorragia aguda, crônica, as anemias hemolíticas ou uma falência renal. Bom, então, segundo a classificação laboratorial da morfologia das hemácias, nós vamos ter as anemias hipocrômicas e microcíticas, normocrômicas e normocíticas e anemias macrocíticas ou hipercrônicas, que é o aumento da cor. Então, por quê? Porque vocês estão vendo aqui, ó, a cor da hemácia, tem muita hemoglobina, tem pouca hemoglobina, tem muita hemoglobina, tem, enfim. Vocês vão vendo a cor da hemácia e o tamanho da hemácia, segundo os índices hematimétricos. E aí vocês conseguem colocar essas classificações aqui. Hipocrômica, que significa a cor, e cítica, que significa o tamanho. Então, aí a gente consegue classificar as nossas hemácias. Então, aqui já está resumidamente todas as anemias segundo, né, as anemias relacionadas aos índices hematimétricos, o VCM, por exemplo. Então, microcítica, quais os tipos de anemia? Ferropriva, talassemia ou hemorragia crônica. Macrocítica,
Nós vamos ter as megaloblásticas, as perniciosas. E agora? Né? Aqui vocês viram que você pode dosar ferro, você pode fazer eletroforese, mas e aqui? Como é que eu faço para saber qual tipo de anemia que eu tenho? É megaloblástica ou perniciosa? A gente vai ver daqui a pouquinho. E as normocíticas? Nós temos as hemolíticas, as doenças crônicas que causam anemia, por exemplo, artrite, né? Essas doenças que estão sempre causando anemia na pessoa porque está tendo corrosão de alguma coisa. As hemorragias agudas. Bom, se a pessoa tem uma diminuição de hemácias, mas as hemácias não tiveram alterações nem no tamanho nem na cor, que tipo de anemia que eu tenho? Eu tenho aquelas doenças crônicas, né? Que podem também ter sangramentos agudos devido a essas doenças crônicas. Coloca aí uma artrite reumatoide, por exemplo. Então, o número de hemácias está baixo, mas esses índices estão normais. Nas hemolíticas, e algumas são genéticas, né? Como a gente já viu, na verdade a gente só viu a hemolítica genética, a gente não viu as outras porque vocês estiveram em hemoterapia. Por exemplo, as hemolíticas causadas por autoanticorpo. Quando você tem eritroblastose fetal, por exemplo, a mãe tem anticorpo anti-D e tenta matar as células do bebê. Então, isso é uma anemia hemolítica, por exemplo, também. Bom, nesse caso das hemolíticas, nós temos uma quantidade baixa de hemácias, mas aqui os índices hematimétricos estão normais. No esfregaço, a gente consegue ver aquele desvio à esquerda, porque a gente começa a ver as células muito jovens, os eritroblastos, os reticulócitos, variação, né, na forma da hemácia, às vezes ela está em forma de pera, às vezes ela está redonda, enfim, pode ocorrer. E como é hemolítica, qual é o teste que a gente faz para saber se é hemolítica? Gente, lise da hemácia, o que vai liberar? Então, nós vamos ter aquela bilirrubina aumentada. Então, toda vez que tiver bilirrubina aumentada, é hemolítica. Bom, nas microcíticas, né, nós vamos ter aquelas que é causada por um problema de carência de ferro e aquelas que não são causadas por problema de carência de ferro. Então, quando você faz dosagem de ferro, vai dar ferropriva. E se o ferro continua dando normal, então não é por causa de ferro, então pode ser uma doença genética, a talassemia. Mas se o ferro deu alterado, a gente sabe que é uma anemia ferropriva. E quais são as causas para anemia ferropriva? Pode ser sangramento ou mesmo carencial, porque a pessoa não come ferro. Nas macrocíticas, então, a gente sabe que é causada por um defeito do ácido fólico e da vitamina B12. Então, as hemácias dão baixa, por isso que a gente sabe que a pessoa tem anemia, mas os índices hematimétricos ou eritrocitários, que é a mesma coisa, vão estar aumentados, né? Vai ter muita variação de cor nas hemácias, então vai ter algumas hemácias que estão cor de rosas, outras que estão meio cinzas, né? E o tamanho da hemácia que está enorme. Então, para confirmar se é um problema de deficiência de ácido fólico ou vitamina B12, você pode fazer a dosagem do ácido fólico e vitamina B12. Mas aí eu não consigo distinguir se é uma anemia megaloblástica ou se é uma anemia perniciosa, porque tanto a megaloblástica como a perniciosa é causada pelo probleminha de ácido fólico e vitamina B12 na hora da síntese do DNA da hemácia, que faz com que essas hemácias fiquem gigantes. Então, aí, eu posso tentar fazer um teste, né? Essa doença aqui é mais genética, a perniciosa, né? Mas eu posso fazer um teste. A gente tem um teste que se chama teste de Schindler. Esse teste de Schindler é feito da seguinte maneira. O paciente recebe um suplemento de vitamina B12, essa B12 é marcada, então ele vai comer, vai tomar esse suplemento e depois de 24 horas a gente colhe a urina desse paciente e fica dosando a quantidade de vitamina B12. Então assim, se o paciente tem deficiência da vitamina B12 porque ele não come, mas consegue absorver, então ele vai ter uma anemia que a gente chama de megaloblástica, porque ele não está comendo aquelas verdurinhas verdes, né? Então, ele não tem vitamina B12. Então, na hora que eu dou um suplemento, ele vai receber esse suplemento e vai absorver, o corpo dele vai absorver, porque ele não tem problema de absorção.
Ele só não está comendo. Então, isso aqui é uma carencial, por isso anemia megaloblástica. Mas, se o paciente não consegue absorver a vitamina B12, eu vou dar uma quantidade grande de vitamina B12 e ele não consegue absorver. Seja porque fez aquela cirurgia de redução de estômago e de intestino, aí não tem como absorver. Seja porque tem, sei lá, uma gastrite crônica, uma H. pylori, ou algum problema genético mesmo que não consegue absorver a vitamina B12. Então, na hora que eu dou um suplemento de vitamina B12 para esse paciente, ele não absorve. E aí, a gente vê no teste de urina. E a gente consegue distinguir a perniciosa da megaloblástica. Bom, eu estava falando de anemias, eu coloquei aqui um resuminho das policitemias, né? Porque vocês viram que diferente das anemias, aqui a gente tem um aumento do número de hemácias, assim como também temos um aumento do HT e do HB. Então, toda vez que tiver este aumento, nesses 3 parâmetros, eu tenho uma policitemia. Mas as policitemias podem ser classificadas de 3 tipos. A policitemia relativa, que na verdade o que está acontecendo é uma desidratação, uma diarreia, então existe uma perda de água corporal, fazendo que o HT fique baixo. Na verdade, ela tem um número de hemácias normais, só que ela não tem o plasma normal, porque ela está perdendo água. Então, isso aqui a gente chama de policitemia relativa. Nós temos a policitemia absoluta, né, que vai resultar, por exemplo, na hipóxia. Então, o Avelino viajou para os Andes, né? Foi lá para o Chile, né, Avelino? E aí, ele foi visitar as montanhas dos Andes, faltou o ar, porque lá o ar é rarefeito em cima das montanhas, e o rim dele percebeu que estava faltando oxigênio e mandou produzir mais eritropoetina. Produzindo mais eritropoetina, eu vou ter um aumento das hemácias, por isso policitemia. Então, quando ele voltar para São Paulo, ele vai ter mais hemácias do que deveria, mas o corpo dele vai absorver e vai ficar tudo bem. Senão, ele faz uma sangria e tira essa quantidade de hemácia que ele não precisa mais. Pode ser por um defeito genético, né? Por algum motivo a sua medula óssea está produzindo mais hemácias do que deveria, ou pode ser por um problema da eritropoetina. Então, se você, por exemplo, tem um câncer no rim, e o rim começa a produzir mais eritropoetina, porque ele tá malucão, o rim tá com câncer. E aí pode parar de produzir, como também pode produzir muito, né? Então, quando ele começa a produzir muita eritropoetina, você vai ter a policitemia, porque você vai ter um aumento de hemácias. E tem a policitemia vera. Aí é um problema da medula. Ela começa a produzir muitas células. Não só hemácia, mas outras células também. Então, aí, a medula que começa a produzir todos os tipos de células podem dar uma policitemia chamada de vera. Bom, então vamos ver aqui como é que funciona analisar o nosso eritrograma, né? Então, se hemácias, hemoglobina e HT tiverem diminuído, eu vou ter uma anemia. Se tiver aumentado, qualquer um desses índices, nós vamos ter as policitemias. Bom, em relação aos índices hematimétricos, VCM a gente viu que quando está baixo é microcitose, se tiver alto é normocítica e se tiver dentro do valor, se tiver alto, quer dizer que a hemácia está gigante, é macrocítica, e se tiver dentro do valor normal é anormocítica. Em relação à hemoglobina, HCM, se tiver baixo eu vou ter hipocromia, se tiver alto eu vou ter hipercromia, e se tiver normal, normocrômica. Em relação à média deste com este, nós vamos ter o CHCM, né? Ou hipocrômico, ou hipercrômico, ou normal também. E para terminar os índices hematimétricos, nós temos aquele RDW, que vai dar a variação da população de glóbulos vermelhos. Então, tem hemácias às vezes de tamanho menor, mas hemácias às vezes de tamanho normal. Então, vai ter umas variaçõezinhas aqui que a gente consegue verificar através das anisocitoses que ocorrem aqui. Então, a gente vê a anisocitose e tem esse índice. Bom, para anemia microcítica e hipocrômica, os índices hematimétricos vão estar diminuídos e a anisocitose vai estar aumentada.
Na talassemia, os índices hematimétricos vão estar diminuídos, mas a anisocitose está normal. Na anemia macrocítica, o volume vai estar aumentado, na normocítica vai estar normal, e aí entre as anemias normais a gente tem as anemias causadas por doenças crônicas, por exemplo, artrite reumatoide, hemorragias e anemias hemolíticas. Lembrando que nas anemias hemolíticas a gente pode ter um aumento dos reticulócitos e dos eritroblastos. Lembra aquela pessoa que tem anemia falciforme, produz, o baço tira, e aí ela começa a jogar mais células mais jovens para a corrente sanguínea. Bom, vamos aos casos clínicos. Criança, 7 anos, está cansado fazendo após esforço, mas aí fez uma dosagem de ferro sérico e ferritina e estava baixo. O que será? Que tipo de anemia que essa criança tem? Olha, tá na cara, gente. Se você olhar aqui, os índices hematimétricos estão dando o quê? Diminuição da hemácia. Olha aqui. Não era de 80 a 100? Tá muito abaixo de 80, tá 56, então é microcitose. Mas como ela já fez esses testes complementares que tá falando que também não tem o ferro, então anemia ferropriva neste caso. Agora este caso aqui, mulher, 28 anos, está cansada e teve uma gestação gemelar. Opa, teve gêmeos. Coitada, hein? Bom, fez alguns outros testes à parte, como dosagem de ácido fólico e vitamina B12 e deu baixo. E olha, nos índices hematimétricos, olha o volume dela. Não é de 80 a 100? Tá 130, tá muito grande essa hemácia. Então, hemácia grande, isso me leva a uma anemia megaloblástica, né? E olha aqui, ó, ela fez dosagem da vitamina B12 e do ácido fólico e deu diminuída. E quando ela teve gestação gemelar, de gêmeos, né? Ela teve que doar um pouco dos seus nutrientes para os bebês. Então não é que ela tem problema de absorção, ela realmente tem uma falta desses componentes, né? Ela precisava fazer uma suplementação melhor na gravidez. Então aqui uma anemia megaloblástica. E para finalizar, eu vou colocar aqui alguns exames complementares. Muito desses exames eu já dei em sala de aula, eu dei via internet, né, nas aulas de anemias. Então, alguns vocês podem até lembrar, como dosagem de ferro, né, para a gente conseguir concluir que a anemia é ferropriva. A dosagem das enzimas aqui, então a ferritina também pode fazer dosagem de transferrina. E aí a gente consegue complementar aqui falando que o problema é para anemia ferropriva. Teste de fragilidade osmótica, principalmente para quem tem aquela anemia hereditária, a esferocítica. Eletroforese de hemoglobina. Quando você faz a eletroforese de hemoglobina, você consegue ver se a pessoa tem talassemia, se tem doença falciforme, ou se tem aquelas outras alterações de hemoglobina, como hemoglobina C, hemoglobina E. Né? Você pode fazer dosagem da hemoglobina A2 para saber se é uma talassemia beta menor. Você pode também fazer pesquisa da hemoglobina H, principalmente nas talassemias alfas. Você pode fazer pesquisa do corpo de Hens, lembra? Para ver onde que está depositada a hemoglobina, né? E aí você vê o estresse oxidativo. Você pode fazer dosagem da hemoglobina fetal. Você pode fazer as dosagens das enzimas. Lembra que nós temos anemias causadas por deficiência de enzimas? Bom, vocês podem fazer também dosagem de metahemoglobina. Você tem teste de Cumbis direto, como a gente já viu na hemoterapia. Nós não vimos nenhuma anemia hemolítica causada por anticorpo, porque como a gente teve na hemoterapia, não coloquei aqui. Pode fazer dosagem de bilirrubina, porque sempre que tiver um aumento da bilirrubina, nós temos anemia hemolítica, né? Podemos fazer dosagem de vitamina B12, de ácido fólico, enfim. Eu coloquei aqui uma tabela de alguns testes complementares para descobrir que tipo de anemia, porque primeiro você descobre que está faltando hemácias. Aí você faz os índices hematimétricos, começa a ver se é grande, pequena ou normal, e aí você precisa descobrir dentro das pequenas, dentro das grandes, dentro da normal, que tipo de anemia que é. Então você faz alguns testes complementares para chegar num diagnóstico. É lógico, quem vai pedir tudo isso é o médico. Bom, a gente vai terminando por aqui. Até uma próxima aula.